Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Europe Direct Madeira, está connosco. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Marco Teles, o Europe Direct Madeira promove um webinar sobre turismo. E é já na próxima semana. É já na próxima semana, por isso é que trago aqui hoje esta informação. A segunda relacionada com este webinar é que é gratuito, não é? Portanto, é sempre boas notícias nos dias que correm. E, obviamente, o webinar, por força desta pandemia, habitualmente estamos habituados no desenvolvimento de eventos presenciais. Temos que nos adaptar a esta nova realidade e, efetivamente, os webinars estão aí, não só como resposta à pandemia, mas já estão aí para ficar. E, em alguns casos, faz todo o sentido. Este webinar, como a Marta referiu, é relacionado com a matéria do turismo, portanto, o título é mesmo o turismo e a revitalização económica das regiões ultraperiféricas. Nós estamos a sentir na pele os efeitos das quebras no setor do turismo, e o mesmo se passa nos restantes Estados-membros e em todo o mundo também. Esta situação acontece, obviamente com mais impacto em alguns países do que noutros, e dentro dos países em determinadas regiões, que é o caso daqui da Madeira, do Algarve, dos Açores, no todo nacional. E, portanto, é também um pouco estes temas que nós queremos abordar neste webinar, que terá lugar, portanto, na próxima sexta-feira, como a Marta referiu bem, a partir das 10, portanto, hora local. E digo hora local porque vamos ter, a partir de Bruxelas, a participação das duas eurodeputadas madeirenses, portanto, Cláudia Monteiro de Aguiar e Sara Cerdas. Vamos ter também a presença do CEO do grupo Porto Bay, António Trindade, e vamos ter em representação da Comissão Europeia o João Faria, portanto, que é chefe da equipa política e também assessor da representação da Comissão Europeia em Portugal. Para participar? Para participar, basta entrar no site do Europe Direct Madeira, portanto, europedirect.aegmadeira.pt, mas se procurarem Europe Direct Madeira, facilmente encontram o nosso site, e, portanto, tem ali um pequeno link que permite fazer a inscrição. E porque a inscrição, embora a transmissão deste webinar vá ser, portanto, livre através das nossas redes sociais, mas de qualquer forma aqui a inscrição permite dar o acesso, no fundo, à plataforma onde nós vamos desenvolver este webinar, e esse acesso à plataforma permite que as pessoas possam interagir com os convidados e colocar as suas questões. Sim. Aliás, é este o propósito também do webinar. Sim. Nós termos ali um período para que estes 4 oradores possam expor as suas ideias, e responder mas também ter ali um período que possam responder às perguntas dos participantes. Face a esta crise, a Comissão Europeia propôs isentar de IVA bens e serviços essenciais. Sim, essencialmente esta proposta de isenção de IVA é um pouco na tentativa também de maximizar, no fundo, a eficiência dos fundos da União Europeia utilizados, no interesse público, obviamente. E, portanto, isto é aplicável aos Estados-membros e instituições como hospitais, autoridades nacionais de saúde, autoridades de resposta, por exemplo, a catástrofe, e os bens e serviços abrangidos por esta isenção incluem uma panóplia de situações, desde equipamentos de proteção individual, equipamentos de laboratório, camas de campanha, vestuário, alimentos, portanto, tudo o que esteja relacionado de alguma forma com esta situação da pandemia. Eu recordo que esta situação não é propriamente nova. A Comissão já em abril de 2020 houve uma isenção das taxas aduaneiras e de isenção também de IVA para importações, por exemplo, de máscaras e determinados equipamentos de proteção. E, portanto, esta é, no fundo, mais uma ajuda. Porque a situação de crise se mantém também. Porque a situação se mantém. Esta é uma proposta, o que é que se segue? Esta proposta, que irá, no fundo, alterar a diretiva IVA, será agora apresentada ao Parlamento Europeu e depois é sujeita ao parecer por parte do Conselho para a adoção. A Comissão continua apostada em lutar contra o crime organizado. Sim, é um crime organizado que, curiosamente, sobretudo por força da internet, também tem ganho alguma expressão, mesmo neste período de pandemia. E é mais difícil de controlar, talvez? E que, obviamente, é também são, no fundo, novas práticas, novos modelos utilizados e que requerem um esforço adicional para combater estas situações. Porque é que este tema vem, no fundo, aqui ao programa?
vem no segmento da visita da Comissária Europeia dos Assuntos Internos, que esteve em Lisboa na passada segunda-feira, portanto desta semana, para participar num evento de apresentação da edição 2021 do chamado Relatório de Avaliação da Ameaça do Crime Grave e Organizado na União Europeia. Portanto, está relacionado com o trabalho que a Europol também desenvolve e no seguimento deste relatório que foi aqui apresentado, a Comissão Europeia também apresentou duas novas estratégias. Portanto, uma chama-se a Estratégia da União Europeia de Luta contra a Criminalidade Organizada e a outra que é uma nova estratégia de luta contra o tráfico de seres humanos. Portanto, há duas vertentes que preocupam talvez mais. São duas áreas que não deixam de constituir uma preocupação muito grande. Tenho aqui talvez são os números que de certa forma mostram a gravidade desta situação. Por exemplo, em 2019, estima-se que as receitas da criminalidade tenham ascendido a cerca de 1% do PIB da União Europeia. Ou seja, nós estamos a falar de quase 140 mil milhões de euros. Neste domínio, neste tipo de criminalidade, a solução desta nova estratégia passa, nós não podemos obviamente analisar toda a estratégia, mas passa sobretudo pelo reforço da cooperação policial e judiciária e também da adequação dos serviços policiais e judiciários à era digital. Portanto, hoje o crime também deixa um rastro digital e isto implica que também quem investiga esteja preparado para estas novas circunstâncias. Haja conhecimento e meios. E haja conhecimento e naturalmente a parte dos meios. E por último, no que toca à questão da luta contra o tráfico de seres humanos, recordar que, por exemplo, entre 2017 e 2018 foram registados dentro da União Europeia cerca de 14 mil vítimas. Se nós considerarmos este problema à escala mundial, constata-se que metade das vítimas são cidadãos da União Europeia, 73% são mulheres e jovens raparigas e 60% destas pessoas são usadas para a exploração sexual, 15% para a exploração laboral. Portanto, são números gravíssimos. Com uma expressão ainda demasiado grande, ainda que se houvesse já era grave, mas são números realmente assustadores. E é um combate que é muito difícil de ser feito. Ainda recentemente foi notícia uma rapariga menor encontrada, numa sala de massagens, era obrigada a prostituir-se. Uma menor de idade. Desconhecia, mas aqui em Portugal. São situações que... no fundo, acontecem. Temos que ter consciência disso. E daí esta necessidade realmente de rever estas estratégias e de articular, no fundo, o trabalho entre os diferentes Estados-membros para tentar combater esta situação. A Comissão também manifesta preocupação com a área da educação e com a área da desinformação. Portanto, quer apostar no combate à desinformação e publicou um conjunto de materiais pedagógicos. Sim, é mais um contributo, digamos assim, da Comissão para o trabalho meritório que os professores fazem. Junto dos seus alunos, dos jovens, e neste caso a Comissão publica um conjunto de ferramentas que está disponível nas 24 línguas oficiais da União Europeia. É um conjunto de materiais, de ferramentas que estão destinados especificamente aos estudantes do ensino secundário e que visa, sobretudo, capacitar o aluno para identificar e combater, no fundo, esta desinformação e, no fundo, lhes dar ferramentas que eles próprios se possam proteger destes cenários. E, portanto, essas ferramentas incluem desde brochuras explicativas, desde apresentações tipo PowerPoint, que são personalizáveis, mas já têm um conjunto de informação que é muito útil para o professor e para os estudantes, desde, por exemplo, planos de aulas com acesso a recursos adicionais sobre esta matéria. Portanto, é no fundo mais uma ferramenta que se coloca à disposição dos professores. Existem naturalmente outras, mas muitas das vezes os próprios jovens acabam por ser vítimas desta desinformação porque nem sequer conseguem identificá-la como tal. Sim. E, portanto, há sempre aqui algumas técnicas que se pode facultar aos jovens para eles mais facilmente terem a noção deste problema. Se me é permitido, é destinado aos jovens, mas se calhar todos beneficiaríamos de consultar e
Sem e dúvida, fazer o download. Eu já consultei, de facto, este conjunto de materiais e, portanto, tem sempre informações, pequenas curiosidades, pequenas notas que nos passam ao lado e, portanto, serve, como a Marta referia bem, para todos nós. Para todos nós e, portanto, resta dizer que este é um material que está disponível no espaço aprendizagem, portanto, existe no site oficial da União Europeia, portanto, que é o europa.eu, existe depois lá um campo destinado mesmo à parte do ensino, que é o chamado espaço de aprendizagem ou Teacher's Corner, conforme o que nós estamos a procurar, por vezes aparece com esta designação. Sim, Learning Corner. Pronto, mas neste espaço haverá então este conjunto novo de ferramentas que está agrupado até depois por idades mais específicas e pronto, é esperar que os professores também possam fazer uso de mais esta possibilidade. E disponível em todas as línguas. E então, disponível exatamente Europeia. neste caso em todas as línguas. Exato. A conferência sobre o futuro da Europa está praticamente aí, não é? Está, há um convite à participação dos cidadãos. A conferência sobre o futuro da Europa é aqui uma ideia já da atual Presidente da Comissão Europeia. E no fundo é um conjunto de debates, não é uma única conferência. O nome efetivamente na altura induziu de certa forma alguma má percepção sobre o que seria esta conferência. Não estamos a falar propriamente de uma única conferência que será realizada no tempo, não é um único momento, mas uma série de debates e discussões que sejam promovidos pelos cidadãos e para os cidadãos em torno daquela União Europeia que as pessoas querem, no fundo, ter no futuro. A ideia é pôr realmente as pessoas no centro do debate e que sejam as pessoas a dizer, mas afinal, que União Europeia que nós queremos. E, portanto, haverá aqui uma plataforma que será apresentada precisamente na próxima segunda-feira. Ela vai ser lançada neste dia 19 às 13 horas, hora de Bruxelas, portanto, menos uma hora cá no nosso país. E, portanto, esta plataforma, o que é que vai permitir? Vai permitir que, por exemplo, entidades, seja, por exemplo, o Europe Direct ou outras instituições que queiram promover eventos de debate e de diálogo com os cidadãos em torno destas temáticas que estão definidas na Carta da Conferência sobre o Futuro da Europa, que essas mesmas entidades possam registar a sua atividade, por exemplo, nesta plataforma. A plataforma vai mais longe do que isso, permite também que os cidadãos possam expressar a sua opinião, deixar lá as suas ideias sobre temáticas diversas e permite também, através de um mapa de eventos que será criado na plataforma, que eu, por exemplo, estando localizado aqui na região, possa aceder àquela plataforma para saber que tipo de evento ou que eventos existem no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa. E, portanto, aparece a indicação, onde é que eles se localizam, como se inscrever, e, portanto, é, no fundo, aqui um fórum de discussão e de debate que acho que vai ser, de facto, bastante proveitoso para aprimorarmos, digamos, o projeto europeu. Há, neste momento, a decorrer um primeiro convite à apresentação de propostas no âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade, um projeto que irá decorrer entre este ano, 2021, neste caso, 27. Portanto, o Corpo Europeu não surge aqui pela primeira vez. Sim, portanto, não é uma novidade. Não é propriamente uma novidade, embora este novo programa tenha algumas nuances em relação ao anterior. Portanto, o que aparece agora esta semana é, no fundo, o primeiro convite para a apresentação de propostas para apoiar atividades de voluntariado, portanto, para instituições que queiram participar e receber, no fundo, jovens voluntários no âmbito deste projeto. No fundo, o Corpo Europeu apoia jovens que pretendam participar em atividades de voluntariado numa série de domínios, desde ambiental, social, ainda que para 2021, por força da pandemia e das contingências em que estamos, a prioridade deste ano foi definida, portanto, para a área da saúde. Prevê-se que um orçamento específico de cerca de 1.000 milhões de euros para este programa do Corpo Europeu de Solidariedade, para o período 21-27, e também se prevê que este programa irá criar oportunidades para cerca de 270 mil jovens. Para este primeiro ano, 2021, a verba rondará cerca de 140 milhões de euros, um pouco menos do que isto. Qualquer instituição, associação da União Europeia pode apresentar proposta? Pode apresentar uma proposta, claro que há depois todo um conjunto de critérios que terão que ser respeitados, da mesma forma que também todos os jovens
com idades, atenção, compreendidas entre os 18 e os 30, e que queiram, no fundo, procurar uma oportunidade para ajudar outras pessoas dentro ou fora da Europa, porque este programa também inclui países não pertencentes à União Europeia, podem fazê-lo com financiamento do Corpo Europeu de Solidariedade e podem fazer através de participação em duas atividades distintas. Uma que é claramente a situação do voluntariado e outra que se chama-se Projetos de Solidariedade a nível local. Portanto, são duas situações ligeiramente diferentes. Depois, em termos de funcionamento, portanto, o financiamento deste Corpo Europeu é feito sob a forma de subvenções, que são concedidas às organizações que são selecionadas através de convites à apresentação de propostas, e a partir daí, portanto, os jovens manifestam o seu interesse. Numa fase inicial vão por uma bolsa de voluntários disponíveis para participar nestes eventos e podem depois ser chamados, podem ser chamados para participação, e são da experiência que temos, no fundo, do Corpo Europeu no passado recente, tem resultado quer para as organizações que promovem este tipo de situação, quer para os jovens, sobretudo para os jovens que participam nestas ações de voluntariado, em experiências muito benéficas, não só do ponto de vista pessoal, humano, mas também, obviamente, do ponto de vista cultural, da aprendizagem, da possibilidade de conhecer realidades um pouco distintas das nossas, e, portanto, acho que até a situação do voluntariado faz cada vez mais sentido no mundo que se vive, e também por força da pandemia acho que ganhará ainda mais expressão a importância deste voluntariado. Marco Teles, tudo isto e toda a outra informação sobre a União Europeia pode encontrá-la no Europe Direct Madeira. Sempre disponível, fica sempre o convite, com a boa notícia que também não pagam nada por isso. Nós estamos presentes em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, naturalmente o Facebook, reconhecendo que o Facebook é para uma faixa etária, Instagram é para outra, o Twitter é para outra. Isso é uma coisa bastante curiosa, e vamos tentando adaptar a comunicação. Além do site, que está sempre disponível, e do próprio gabinete, na Casa da Cultura em Câmara de Lobos, com horário de funcionamento das 9 às 17h30, quem nos quiser procurar presencialmente para a organização de alguma atividade ou para o esclarecimento de alguma questão ou dúvida relacionada com os temas europeus, nós estamos sempre de portas abertas, com os devidos elementos de segurança, mas sempre disponíveis para ajudar. Marco Teles, obrigado e até à próxima conversa. Até à próxima, um bom fim de semana. Obrigado.